Eu sou o Márcio Teruel Tomazelli, estou aqui como diretor financeiro aqui da casa e, como eu sempre gosto de dizer, um facilitador aqui da Câmara Setorial. Esse menininho aí, pequenininho, o Jorge, ele está acompanhando a reforma já desde o governo passado, que já começou a falar alguma coisa e tal, e por isso a gente convidou ele aqui para fazer um bate-papo conosco, para ele passar a percepção e as coisas que ele tem visto e ouvido. Então, Jorjão, obrigado. Faz o terrorismo aí, para deixar todo mundo assim de cabelo em pé. Vamos lá. Não, a ideia é trocar experiência mesmo. Realmente nós estamos participando lá na reforma desde que entraram com a PEC 45, depois a 110 e um monte de coisa. Mas, como você disse, a ideia não é discutir a reforma, mas eu quero só passar alguns dados importantes para vocês. Primeiro, a percepção. Vai ter reforma. Então, passou na Câmara, vai passar no Senado, talvez com alguma ou outra modificação, mas vai ter reforma. E aí uma opinião minha pessoal, por que vai ter reforma? Porque o governo quer que tenha reforma. Quem quer que tenha? A Receita Federal quer que tenha, porque ela está com um monte de problema aí com as decisões judiciais de tirar PIS/COFINS da base de cálculo, do ICMS e vice-versa. Tem um monte de ação que ela tem que começar a devolver, então vai diminuir o caixa dela. Os estados estão querendo a reforma porque a base do ICMS vem diminuindo e a base de serviço vem aumentando. Os mais resistentes à reforma são os prefeitos, mas deu para ver que foram vencidos facilmente aí na Câmara. Então, a reforma, eu acredito que vai passar de uma forma ou de outra. Em resumo, o que interessa para nós? A simplificação que essa reforma vai fazer no projeto. É lógico que tem a preocupação de aumentar a alíquota de imposto, aumentar o imposto sobre os serviços contábeis. Mas eu acredito que, mesmo que quem saia do Simples e faça opção pelo IVA, né, o IBS, lá, as coisas que vão surgir, para nós vai ser melhor, porque o nosso serviço vai gerar crédito para os nossos clientes, os clientes que estiverem no regime do IVA. Então, os nossos serviços, apesar de a alíquota ser maior, provavelmente não vai criar problema em termos de preço, principalmente para os grandes. Aí vai ter uma grande discussão com o Simples, o que vai gerar de crédito ou não, e o que o presidente está... vocês devem ter visto alguns artigos que o presidente escreveu, que a nossa reivindicação é a desoneração da folha, que é o mais importante para diminuir os nossos custos. Mas o objetivo da simplificação, que é isso que eu acredito que vai mexer no nosso dia a dia, é o seguinte: a ideia é que todo o imposto seja por fora, tanto o IBS, né, tanto o federal quanto o estadual municipal, tá? CBS e IBS. O que é por fora? Nós vamos ter um preço, R$ 1.000, e na hora que for pagar aquele produto ou serviço, vai aplicar as alíquotas dos impostos envolvidos, o federal e o imposto municipal e estadual, que estamos chutando aí por volta de 25%. É puro chute, porque vai ser estudado aí a alíquota conforme o tempo de transição dos 8 anos. Esse sendo por fora, existem duas alternativas. Uma é que alguns especialistas estão querendo que, na hora que o consumidor pague pelo cliente, né, pague pelo serviço, pelo produto, a parte da empresa fique com a empresa e a parte dos impostos já vá diretamente para o caixa do governo. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é ter os créditos e débitos parecido com o que nós temos com o ICMS. A diferença do projeto é que é financeiro. Se o cliente recolher
o IVA, desculpa, se nós, fornecedores, recolhermos IVA, o cliente vai ter crédito. Se nós não recolhermos, não vai ter. Então, vai estar ligado ao caixa. Isso vai ter uma discussão grande, porque vai ter, vou ter que controlar se o meu fornecedor pagou o imposto ou não, porque se ele não pagar o imposto, eu não vou ter crédito do IVA na operação. Que isso vai facilitar na vida? Provavelmente, toda vez que nós abaixarmos as notas fiscais, não vai mais precisar baixar a nota fiscal, a ideia é que o próprio governo crie, vamos chamar assim, uma conta corrente de impostos para cada empresa, e o empresário vai poder verificar qual é o saldo que ele tem de crédito, qual é o saldo que ele tem de débito, e se tiver débito, ele vai lá e recolhe a diferença. Então, vai ser uma simplificação extrema na apuração do recolhimento do imposto. E a discussão é, essa simplificação, hoje nós, com tudo que já é complicado atualmente, os robôs, né, os softwares já estão fazendo apuração, né, tem software que faz apuração do Simples sozinho, abaixa lá a nota, já joga no nosso sistema, já gera guia, já manda para o cliente. A promessa é que não precise nem desses robôs para apurar. O próprio governo vai apurar o imposto para cada empresa. Essa é a ideia. Eu acho que o desafio é quanto isso vai acabar com a burocracia fiscal e quanto isso vai mexer no nosso negócio. Não sei se eu entendi, Jorge, parece que a simplificação está só na letra, né? Está só no papel a simplificação no momento. Porque com essa questão aí que você está comentando desses controles que devem acontecer, parece que nesse primeiro momento, é isso? Completa aí. O que você entende assim, nesse primeiro momento? Vai ajudar, vai atrapalhar? Como é que é? O que vai acontecer é o seguinte, existe uma previsão de período de transição. Período de transição, se tudo der certo, vai ser aprovado no Senado no começo, na volta do Congresso, aprovado, aí vai ter que ser feitas leis complementares, ainda esse ano. Para o ano que vem, a Receita Federal, ou o órgão, porque está sendo criado um novo órgão, gestor de tributos, vai criar o software para fazer isso, e, teoricamente, 2025 ou 2026 entraria em vigor a nova legislação. Entrando em vigor, vai ter mais 5 anos de transição, pelo menos. O que é esses 5 anos? Nós continuamos fazendo tudo que nós fazemos hoje, e mais apuração do novo imposto. Então, provavelmente, nos próximos 8 anos, vai piorar antes de melhorar ou facilitar. E aí gera o oposto, gera oportunidades de serviço para nós. A colocação é essa do Jorge mesmo, né? Tem um tempo aí para entrar em vigor. Eu até acredito, Jorge, que essas leis complementares, pelo que a gente ouviu, só vão mandar para o Congresso no ano que vem, que esse ano acho que é justamente aprovar a PEC, talvez levar essa legislação de imposto de renda e de tributação de dividendos, né? Talvez facilite, talvez algumas coisas simplifique já. Por exemplo, se em 2026 entra em vigor o CBS com 0,9 e o IBS com 0,1, né? A partir de 2027, a ideia é eles já extinguirem PIS e COFINS, né? Então, a gente sabe a dificuldade que nós temos por PIS e COFINS, né? Crédito, débito, legislação diferente para cada um dos dois, apuração, EFD contribuições, tem bastante coisa que pode ser que já facilite o nosso trabalho. Ainda se vier esse split na hora de receber já ir para o governo, vai facilitar. É lógico que aí nós temos que ver a facilitação, se para o empresário contábil isso é bom ou se é ruim. Mas a facilitação
de fato, pode ocorrer, sim, e pode começar essa facilitação já em 2027. O que a gente vê, assim, primeiro, a gente vê um monte de cálculo, um monte de gente, advogado, mandando cálculo, mandando a forma que ele fez lá e o aumento de tributos, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que o Jorge falou, é a mudança da forma de cálculo. Não adianta a gente pegar, eles partem lá de um valor de R$1.000, faz o cálculo, põe imposto em cima, não. O IVA não é sobre o valor que nós tínhamos. O IVA você tira, então, o imposto, faz sobre o valor do seu produto. Então, se fala em 25%, e hoje eu estava vendendo algum produto por R$100, não é 25% em cima dos R$100. Tira os impostos, né? Então não é todo esse aumento que a gente tem. Mas vem um aumento grande, principalmente para a prestação de serviço, né? Eu não sei se alguém já fez cálculo, depois era uma pergunta que eu ia fazer, se alguém já fez algum cálculo com uma alíquota de 25%, com uma alíquota de 30%, para ver quanto que aumentaria na prestação de serviço. Mas a gente ouve, vai aumentar em 400%, mas 400% é a alíquota de imposto, não é o preço, que é o que é importante, por quanto eu vou vender e quanto que a pessoa vai pagar mais. E quem está no meio da cadeia produtiva vai transferir mais crédito do que o aumento do imposto que ele vai ter. Então, as coisas não são tão complicadas. Agora, a prestação de serviço é que vai sofrer com isso, porque tem, de fato, um aumento de imposto. E aí o que a gente tem pleiteado é que a folha de salários seja acreditada para o IVA. Porque se a gente tem um aumento de imposto e nós não temos crédito, porque o comércio tem crédito, a indústria tem crédito, e nós não temos. E a nossa folha de pagamento é 60% do nosso preço. 60%, 50%, 70%. Quem está mais automatizado pode falar que é 40%, 45%. Quem está menos automatizado, a folha de pagamento é 60%, 65% do preço que a gente vende. Então, é caro isso sim. Então, o pleito que nós já fizemos para que a folha de salário seja acreditada. Então, se eu tenho 60% do meu preço, que é folha, se me acreditar 25% desses 60%, eu vou ter um crédito de 15% para bater no meu IVA de 25%. Isso seria muito bom se ocorresse, principalmente para desenvolvimento da economia, porque aí nós todos, né, os prestadores de serviço, querer contratar o empregado, porque aí movimenta a economia. Eu contrato o empregado, por quê? Porque eu vou abater. E isso traz, hora que traz, você diminui o desemprego, você aumenta o movimento financeiro, as pessoas compram mais, os nossos clientes vendem mais, a gente trabalha mais, e a economia, aí de fato pode ser que a gente tenha um avanço, né? E a economia tem um avanço, e o país, aí talvez a gente ganhe tudo isso que estão dizendo, que a economia vai crescer 10%, 12%, 15%, pode ser que se der esse esforço grande para o salário, né, para a gente se acreditar da folha, acredito que isso vai movimentar o país. A gente pode sair dessa reforma, sei lá, com um pouco de simplificação, menos simplificação, um pouco mais de imposto, mas com avanço, porque a hora que você tem um avanço em emprego, é o que eu falei, a economia movimenta, tudo movimenta, as cidades e o PIB cresce, né? O índice de desenvolvimento humano também cresce, é isso que a gente precisa, né? O fundamento da contabilidade realmente existe desde 1494. Nada mudou, tá certo? Mudou a forma de fazer. A agilidade que nós temos hoje é extraordinária. Eu tive no escritório 180 funcionários, o Domingos também deve ter isso, porque era tudo feito à mão, meu Deus. Né? Então, é uma outra época. Então, uma época mais veloz, né? Ao contrário do Aleixo, né, o escritório atende qualquer tipo de atividade, né? Com o princípio de que todos precisam muito de nós e vão continuar sempre precisando muito do contador. Não tenham dúvida disso. Nós somos pessoas, né, indispensáveis para assessorar o cliente. Nós temos ideia, vocês também têm, que 90% não sabe nada. Lógico, não é da área, né? Nós que somos da área temos algumas dificuldades,
imagina o resto. Mas eu queria dizer que para nós não é novidade nada disso. Porque desde a introdução do SPED, nós já sabíamos disso em 2007. Começou em 2007. Inclusive, está bastante atrasado, né? De todos os programas ali do SPED, tem 13 ou 14 implantados. E o total são 123. Então, a coisa vai piorar, né? Agora, de fato, a maioria dos clientes que nós tínhamos, o número grande de funcionário que nós tínhamos, era por causa da forma de fazer, e esse serviço vai acabar, né? Mas quando começou o SPED, nós já tínhamos uma noção que era o governo quem ia fazer todo o trabalho que nós fazemos. Até o balanço, eu não sei se estão fazendo para a SA, né? Mas o balanço seria feito através do SPED. Então, lógico que a nossa especialização, né, tem que mudar. Boa noite. Presença maciça hoje aí dos empresários. Quando nós começamos, inclusive, esse assunto da reforma tributária, ChatGPT e robôs, né, a ideia que veio foi um pouco já do que o Jorge trouxe, os comentários aí do Aleixo Salvador, da própria Cipelli, os comentários do Batistão. A gente já comentava ali sobre o seguinte: bacana, a gente põe tudo isso daí num caldeirão e nós tentamos olhar onde é que nós vamos sair com as nossas empresas lá na frente. É claro que vão vir modificações que os que estão aí no mercado, como já citado, 45 anos, 50, 60 anos, já passaram por N situações aí de país, N situações da evolução do país, né? O país está sempre em evolução, né? Horas boas, horas nem tanto, mas é sempre evolução. A gente nunca anda para trás, né? Essa é a verdade, né? A verdade da vida. E o que a gente veio observando, à medida que fomos conversando, foi o seguinte: onde é que vai estar a nossa empresa? Seremos empresas que faz o que tem sido a tônica ao longo desses anos? Ou seja, acho que qualquer um dos senhores, talvez com algumas exceções, o que nós fazemos é contabilidade, área fiscal, folha de pagamento, abertura de empresa, aí um ou outro, né? Temos aí algumas introduções de novos serviços como BPO financeiro nos últimos 5, 6 anos, aí 5, 10 anos, mas as mudanças elas têm vindo agora de uma maneira mais forte, mais incisiva, né? E todas ao mesmo tempo. O Salvador mencionou, temos aí há 10, 12 anos a entrada dos SPEDs. Com os SPEDs nós já imaginávamos mudanças. E vieram mudanças, mas vieram outros trabalhos, né? Vieram novos trabalhos. Nesse meio tempo, nós tivemos também algumas coisas que nós não tínhamos antes. Integração de sistema. Então, a contabilidade cada vez mais integrada. Você vem aí com novos softwares que foram se desenvolvendo não só para atender as nossas necessidades, mas as necessidades de clientes e a própria evolução que a informatização trouxe, né? Então a gente vê aí os apps, né? Os apps para celulares. Então, só olhar para isso daí, a gente olha para o nosso escritório, né? Então, cadê o fax? Cadê o telefone? Aliás, no nosso escritório, com a pandemia, resolveram tirar de lá o telefone também. Então, hoje, os ramais estão nos computadores. Eu ainda tenho uma certa dificuldade, mas você chega lá no escritório, não tem telefones na mesa. Então, e estamos nos comunicando. A comunicação está constante, está vindo ali. Então, você começa a olhar para tudo isso e fala o seguinte: legal, onde é que a gente vai estar? Né? Por quê? Porque mudou, e está mudando. E agora vem aí, ChatGPT. ChatGPT começou mais forte agora em novembro, né, que foi quando eles lançaram. De novembro para cá, estamos em 8 meses. Isso daí já deu 2, 3 aceleradas, né? Ele já pivotou 2, 3 vezes. Você tem aí a Microsoft tendo feito a aquisição de parte do ChatGPT e tendo lançado o Bing. O Google veio agora com o BART.
Nesse ínterim, ó, a gente está no chat GPT, a gente não falou ainda do robô. E aí temos o robô, inclusive temos aí, na última Câmara Setorial, tivemos uma explicação bastante legal do pessoal da LVR, que está aqui presente também, falando sobre os robôs, que não sei nas empresas de vocês, na nossa lá a gente ainda está estudando como aplicar, mas já estamos vendo o seguinte: aplicações em coisas que a gente não imaginava que fossem acontecer. Em emissão de nota fiscal, o robozinho entrando lá e começando a fazer a nota fiscal, entrando no site da prefeitura, faz a nota, depois ele vai e entra no site do sistema, faz o boleto e emite e ok. Ele faz também depois a captação da escrituração fiscal. Então, esses sistemas que hoje a gente vem até discutindo, olha, o que você usa para captar a nota daqui e de lá? Tá legal, já vem o robô. O robô para folha de pagamento, para fazer os apontamentos da folha. Você põe a planilha da folha de pagamento, ele, lá, bom dia, boa tarde, e começa a fazer lá todo o registro da folha de pagamento, leva para o sistema para sair a folha. Na ponta de final da folha, nós temos o e-social, que já está pronto. Então, assim, independente, né? Agora, a gente tem mais aí a questão da reforma tributária, que, claro, deve trazer um novo cenário, mas independente do cenário reforma tributária, tem todo um cenário da atividade que a gente olha e fala o seguinte: bacana, estamos indo para onde? E quando lá chegarmos, seja lá onde for isso, como é que estaremos? Será que é o caso de começar já a pensar em que outras atividades, porque onde morre uma necessidade nasce outra, o que mais nós podemos fazer? Então essa é a tônica aí de vir discutir com vocês. Porque de fato, claro, nesse momento a reforma tributária surge como o forte, e aqui no caso da nossa casa é o que a gente vai levar, vai discutir, temos essa oportunidade. Mas não é só isso. Acho que uns 6 meses, mais ou menos, nós sentamos para discutir isso lá no escritório. E o processo ainda era assim: o robô fazia, fechava, aí a gente dava uma pausa para a gente conferir. Então, a gente conferia e aí apertava um outro botão para mandar para o cliente. Falei, legal. Qual o percentual de erro que nós temos? É 0. Oi? Então, por que a gente ainda gasta tempo conferindo? Ou seja, mudamos o robô estava com febre. Vai que ele acorda com febre aquele dia, né? O robô. Entendeu? E não trabalhou, né? E aí nós mudamos o processo, economizamos tempo e até hoje eu não tive um erro. O erro que dá, às vezes, é um bug do robô não ter funcionado e aí ele trava, ele para. Então, ele não vai mandar uma guia errada para o cliente. E aí, isso economizou um baita tempo. Então, o robô não erra. E complementar, aproveitando que me deram a palavra, complementando o que o Niltinho falou, além dos robôs operacionais, hoje nós temos no mercado sistemas que conferem. Eles fazem a auditoria. Eles conferem o balancete. Eles conferem a folha de pagamento, se está certo. E avisa, olha, o funcionário tal, ele teve aumento de salário, mas não mudou o cargo, está certo? Então, até a parte pensante está sendo robotizado. Queria saber quem vocês acham que é o nosso maior concorrente hoje no mercado. São os outros escritórios de contabilidade ou tem outro concorrente aí? Quem acha que tem algum tipo de concorrente fora os escritórios de contabilidade? Pode falar, gente. Vamos lá, sem timidez. Banco? Falaram quem acha que é banco? Quem falou banco? A Inês. A Inês falou banco. Niltinho também acha? Banco é um grande concorrente, né? As próprias RPs financeiros, eu também acredito que sejam grandes concorrentes nossos. Aí, quem diz que eles vão precisar... Porque eles não colocam já o robô do Simples dentro do RP lá. Então, será que nós estamos nos preocupando tanto com os nossos concorrentes no nosso dia a dia? Tem aí banco oferecendo
já uma contabilidade simplificada e é robô. A diferença do banco é que ele tem muito mais dinheiro que a gente para investir, né? Só um pouquinho a mais. Mas já que vocês estão provocando e falando de robô aí, nós soltou uma enquete, né? Foi liberada uma enquete aí nos grupos de contabilidade, assim, meia dúzia de grupos aí no mercado, perguntando sobre quem conhecia ou não sobre o chat, né? O GPT. Esse é uma das ferramentas, né? O Newton comentou outros nomes, né? O GPT é uma só, mas hoje tá aí, é mais famosa, está mais em evidência, mas existem várias outras. E a gente fez essa pergunta exatamente para vir aqui bater um papo com vocês. Não é isso, Fátima? Será que a gente consegue fazer uma brincadeira? Quem conhece? Quem já brincou nesse chat aí? Fala aí para mim. Ou melhor falar, acho que quem nunca brincou. Não sei se... Ontem você olhou. Te apresentaram Fez. O Salvador falou assim, amanhã eu vou lá numa reunião, preciso saber alguma coisa. Pegou os netos dele e vai falar, ensina esse negócio agora. Alguém já aplica para alguma coisa dentro do trabalho ou só tipo de brincadeira, só para saber o resultado do futebol? Para fazer atas. Atas, boa. Boa. Quem mais usa, gente, para fazer alguma coisa? Eu uso para revisão. Revisão de texto. O Antônio Carlos falou para a gente que usa para tradução. É um cliente internacional, é fogo, é outro nível. A Inês falou para quê, Inês? Para montar planejamento. Não é receita de bolo. Também serve. Esse dia um colega ligou para mim e falou, Marciano, tudo bem? Cara, você tem aí um modelo daquela carta, aquela ata de reunião de sócios? Eu falei, eu tenho, um minutinho. Eu fui lá no chat, elabore, blá, 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 blá. Mandou, gastou 3 segundos. Colei, copiei e mandei para ele. Tá aí no seu e-mail. Mas já, falei, o chat fez para você de graça. A gente tem usado lá para todo tipo de processo. Vamos supor, o cliente chega com algumas demandas, dificuldades e, às vezes, questionar ou procurar no Google, enfim, juntar a legislação. Então, eu vou planejando toda a estrutura desde o começo, meio e fim, que antes a gente fazia de uma forma bem manual, eu vou utilizando ele. Então, eu crio os prompts, que a gente chama de prompts, que é o que o senhor Aleixo está falando. Então, nunca vai, e o Antônio Carlos também, nunca vai ser igual, porque cada pessoa vai dar um prompt diferente e vai acrescentar informação. Então, eu uso nesse sentido, de não só para isso, né? Eu tenho outros projetos paralelos à contabilidade relacionado a ChatGPT, inteligência artificial e um monte de outras demandas relacionadas a isso. Eu tenho feito vários testes. Então, só para você ter uma ideia do que aconteceu essa semana, a gente recebeu uma proposta de uma futura cliente e ela mandou um orçamento, um material que veio do outro contador, lá do Sul, por conta do projeto. O cara fez um alinhamento até do logo entregar para o cliente. Então, ou seja, o cliente chega lá, um cliente pequeno, e se você for procurar no mercado, cada profissional desse, você vai pagar 1.500, 2.000 para cada coisa. Então, se a gente pensar numa contabilidade consultiva e a longo prazo, utilizando a inteligência e automações a nosso favor, já que a reforma tributária vai ser simplificada, né, a gente não vai precisar trabalhar, a gente pode usar esse tipo de... Desculpa, gente. Ela gosta de me provocar. Eu te amo. Então, assim, eu acredito que a gente pode usar... só voltando. Aí veio um material todinho dizendo que o contador ele ia entregar o logo, ele ia entregar um brand mínimo da marca do cara, um planejamento estratégico, um planejamento tributário, tudo num packzinho. Então, com certeza, a pessoa faz ou fez isso com inteligência artificial, com ChatGPT e vai por aí fora. Então, eu tenho usado para esse tipo de ferramentas e estou testando lá nesse sentido, de criar planejamentos estratégicos, criar roteiros para falar com o cliente, como negociar. Se tem um desafio de um e-mail muito difícil, ao invés de eu xingar o cliente, eu vou com calma lá no ChatGPT e pergunto como uma lei responderia para o cliente de uma forma educada. Isso que é legal, gente, ó, presta atenção. Entendeu? Como responder um e-mail de forma educada, não ríspida, polida. Sério, gente, eu fiz toda a negociação desse ano dos nossos contratos que acontecem em janeiro. Eu fiz todas as negociações usando o ChatGPT.
Eu quero só fazer uma reflexão aqui a respeito desses pontos todos que a gente trouxe para o debate hoje, a respeito de reforma tributária, ChatGPT e robô e tudo mais, e do impacto que tudo isso traz para a nossa profissão, porque tudo isso é só mais um passo de algo que já vem acontecendo já de alguns anos, que é a questão do avanço da tecnologia sobre os serviços que a gente presta, né, sobre os serviços tradicionais de uma empresa de contabilidade, e o impacto que tudo isso tem dentro dos honorários que a gente cobra para os nossos clientes. Eu acredito fortemente que a gente tem que parar para pensar, dentro dos nossos honorários, o quanto que dos nossos honorários, né, dos honorários que os nossos clientes pagam para a gente, qual o peso que tem de serviços burocráticos, de coisas que efetivamente não agregam valor para o negócio do nosso cliente. Quando eu digo que não agregam valor, só não me entendam mal nesse sentido, porque tem muita coisa que para o nosso cliente, eu uso muito uma analogia da questão do saneamento básico, né? Tem muita coisa que a gente faz para o nosso cliente que é saneamento básico, está debaixo da terra, o cara não enxerga. Né? Obrigação acessória, por exemplo, é algo assim, a gente entrega para o cara, a gente faz isso durante anos, o cara não está nem vendo o que a gente está entregando. Quando é que ele vê? Quando romper o cano. Na hora que estourar o cano lá do saneamento básico, que a água subir lá para cima e o negócio começar a cheirar mal, aí ele percebe que existe esse trabalho, que se mal feito, isso é um problemão para ele. Então aí ele dá importância. Mas de forma geral, ele está tocando a vida dele, ele está vendendo os produtos ou prestando o serviço dele, ele não percebe a importância que isso tem. E numa situação como essa de uma reforma tributária, num processo de simplificação, assim como ele não percebia o valor nesse trabalho porque era saneamento básico, agora ele vai deixar de existir. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que notar que a composição do nosso honorário tem que migrar cada vez mais para atividades que tenham relevância e percepção de relevância para o nosso cliente. A Inês acabou de dar um depoimento aí de um cara que fez uma proposta onde ele dava até logo, dava orçamento, ele fazia uma série de coisas para a empresa. Então, esse é um cara que, se lá na frente vier reforma tributária, ChatGPT ou o que for, esse cara está muito mais preparado para continuar prestando serviço do que uma empresa que só emite guia e entrega a obrigação acessória. Eu acho que essa é a percepção que a gente tem que ter, e a gente tem um tempo ainda para se preparar para isso, para migrar nos próximos anos, e ver o quanto que dentro das nossas empresas a gente está prestando atividades de relevância e que fazem a diferença para o nosso negócio. Você deu um exemplo aí, por exemplo, de que nem todos os nossos clientes precisam de balanço, ou querem o balanço, ou que muitas vezes a gente nem tem condição de entregar o balanço para o cara, porque o balanço não é muito interessante. Mas será que é só isso que a gente pode oferecer para ele? Será que a gente não pode entregar, por exemplo, um BI baseado nas informações do fiscal, de venda por estado, de venda de melhores produtos? Será que a partir daí eu não começo a fazer diferença dentro do negócio dele, dando informação estratégica? Né? Aí a gente está muito menos dependente de reforma tributária, de coisas que eventualmente venham a surgir e que o nosso honorário não dependa só de obrigação acessória. Então, assim, acho que é uma reflexão importante que a gente precisa fazer, que independente de quanto tempo isso dure, os nossos honorários precisam depender menos desse trabalho burocrático. Então, no negócio de serviço, isso nos mostra, tudo isso que vem acontecendo mostra que nós temos outros caminhos, que há outros horizontes que nós podemos enxergar. Né? E que podemos usar a questão da ciência contábil, e não só a ciência contábil, mas toda essa musculatura que a gente vai gerando, porque a gente tem uma musculatura. Quando a gente faz ali fiscal, folha, contabilidade, fala com o cliente, a gente cria uma musculatura. E a gente pode, a partir desse momento, começar a usar também essa musculatura da consultoria, esse lado mais consultivo, que o Antônio Carlos expõe isso. Quando a gente fala de valor agregado, o valor agregado está no consultivo. É o traduzir para o leigo, ou para aqueles que nos buscam, o que é que está vindo aí. Porque veja, olha, essas perguntas que nós fazemos hoje aí, o cliente também está fazendo.
O que nós perguntamos sobre uma ata, sobre um simples, sobre se é melhor o psicólogo em qual regime tributário, ele também vem fazendo, ele já vem fazendo desde a era do Google, né? Com o ChatGPT, ele também está fazendo, ele tá para e passo ali com a gente. Nós estamos aqui, 18h36 fazendo, ele também está. Né? Ou na frente. Basta ver como é que vem as perguntas para os nossos departamentos nos últimos 10 anos. Né? Antes era como é que eu faço isso aqui. Agora é assim, olha, eu verifiquei aqui, entre a opção A, B e C, eu já vi que C está melhor do que A. Né? E eu queria eu queria que você me confirmasse se eu vou para lá ou vou para cá. É ou não é? Antigamente, como é que era? Era nós, né? Nós, não, olha, você vai para lá ou vai para cá. Mas a gente faz isso pro médico, não vai? Quem já foi no Também. Dr. Google? Também. Né? Você chega no médico, cara, eu vi aqui que isso aqui no meu dedo aí o cara, não, peraí, você vai morrer mesmo, todo mundo vai, mas não é amanhã. Né? Então, assim, eu acho que queria adicionar nessa reflexão do Toninho é o seguinte: estamos nos serviços e não estamos amarrados a fazer só o que fazemos. Eu acho que isso nos amplia o horizonte. Nós não estamos amarrados, nós estamos soltos, né? E com uma musculatura de um conhecimento do que a gente já faz há muito tempo. Eu acho que já há muitos anos isso acontece, né? O cliente não vem só com a pergunta, ele vem com a pergunta e 10 respostas. É só você escolher, é praticamente objetivo, né? Você escolhe. E a questão de agregar valor, que há muitos anos a gente vem falando de agregar valor ao nosso serviço. Caramba, mas como que eu vou fazer isso, né? E traçando um paralelo, por exemplo, para a medicina, como o Newton falou, eu vou dar um exemplo da minha vida prática, tá? Minha vida pessoal. A minha filha tem um problema de saúde e quando nós descobrimos, ela tem epilepsia. E quando nós descobrimos, nós fizemos exames, tal, ela teve uma convulsão, nos exames não apareceu nada, o laudo emitido lá, né, pelo computador, tudo bonitinho, tal, não saiu nada, saiu normal. E aí ela teve nova crise, nós fomos novamente para o hospital, ela tinha 1 ano, tá? E aí o laudo deu uma pequena alteração. E aí o neuro que atendeu ela, ele não leu o laudo. Ele pegou o exame. Aquelas 30 páginas de exame que a gente não entende nada. Tudo aqueles riscos, né? Ele leu aquilo e ele me mostrou aonde estava o probleminha dela. Os honorários dele são 10 vezes mais do que qualquer neuro particular que você vá. Adivinha onde ela vai? Nele. Por quê? Porque ele não confia no laudo. Qualquer outro médico que a gente foi com ela, lia o laudo. Nem olhava o exame. Então, será que a gente está analisando o serviço do nosso cliente, analisando o negócio do nosso cliente, ou só o número que o balanço traz para a gente? Né? O tal do conheça seu cliente, né, Márcio, que a gente ouviu hoje? Será que a gente está fazendo? Será que a equipe está engajada nisso? Ou a equipe só está engajada em fechar o balanço com débito e crédito batendo? Então, é aí que está o nosso valor. É aí que a gente vai sobreviver daqui 5, 10, 15 ou 20 anos. É aí que o chat não vai roubar o nosso serviço. O que eu penso aí é o seguinte, gente. A gente tem, então, um desafio agora pela frente. A gente está falando aí do assunto reforma tributária, ou seja, pelo menos 5, 6 anos aí, teremos mais trabalho, certamente, do que temos nesse momento hoje, né? Mas é o momento da gente se aproximar mais, é o momento até de, numa casa como a nossa aqui, contar com todos vocês presentes para a gente, longe lá do nosso escritório, das nossas salas, onde a gente fica ali sentado, envolvido com um problema diário, para a gente pensar juntos naquilo que vai gradualmente acontecendo e que a gente não repara. Porque quando a gente está trabalhando, a gente não repara. A gente não está reparando nas facilidades que foram criadas nos últimos 10 anos, desde a entrada do SPED, né? Mas elas aconteceram e foram facilidades.
né? E agora, como facilidades, elas também suprimiram algumas atividades que nós tínhamos e que, eventualmente, alguém cobrava e ganhava com isso. Quem não evoluiu nesse meio tempo já não está ganhando dinheiro hoje. Não é que não ganhará, já não está ganhando. Né? Então, havia quem ganhava dinheiro imprimindo o livro e levando para fazer registro na junta comercial, e achava isso bacana. Tomei um susto, eu pensei que você ia falar imprimir dinheiro, cara. Não, ainda não. Quem sabe? Né? Mas também não vai resolver, né? Criptomoeda. Né? Cadernação, lembra de cadernação? Carimbo. Pois é. Olha a quantidade, né, de serviços que foram suprimidos. Hoje estamos entregando, todo mundo entregou SPED contábil, que, por mais que brigamos aí por uma prorrogação, etc., mas acabou, foi em frente. Então a gente foi se adaptando. Só que à medida que a gente se adapta, mas não vai estudando a movimentação do que está acontecendo, a gente simplesmente avança, mas não nota que avançou. E agora nós precisamos avançar notando que estamos avançando. A gente precisa, esse avanço tem que ser algo mais palpável e acompanhado, para que a gente possa chegar daqui 5 anos, como é o tema, né, com algo na mão, falando assim, saímos daqui, passamos por aqui e chegamos ali. Tá bom, não tá bom, isso é do dia a dia, é de cada um, mas eu acho que a gente vai precisar estar mais juntos, e a casa aqui acho que colabora bastante para isso.